Chegou mais um episódio de The Mandalorian e ele veio cheio de surpresa, né? Foi um episódio longo, mas ao mesmo tempo com pouco tempo de tela aí pro Grogu e pro Mando. Mas não quer dizer que não rolando coisa importante com esses dois personagens, com outros também que voltaram. Vem comigo que tem muita coisa pra destrinchar desse episódio 3. Vamos lá. – 2023 já começou pegando fogo. A gente teve boas surpresas, mas também já rolaram algumas decepções no cinema, nos streams. Você sabe exatamente o que eu tô falando. Mas eu tenho um segredo nerdístico que nunca me decepciona. É a minha assinatura do Nerd ao Cubo. Todo mês eu sou surpreendido com um cubo temático, recheado de itens irados pra colecionar. Coisa pra ler, decorar minha estante, camiseta, né? Aqui, ó. Enfim, tudo que a gente mais gosta. E o cubo desse mês vem com o tema Power. Olha só o que veio. Camiseta Demon Slayer, cubo Street Fighter Ken, meia Sharingan Naruto, placa metálica Doutor Estranho, revista Spoiler ao Cubo. É um cubo nerdístico tão completo que até a caixa é colecionável. Se montar ao contrário, ela vira um personagem. Pô, maneiro demais, né? Vem tanta coisa maneira que o conteúdo desse cubo vale fácil uns R$150. Mas no plano anual eu pago só R$99,99 mais o frete. Lá no site do Nerd do Cubo tem outras assinaturas também. Só de camisetas, por exemplo, tá? Vai lá pra você conhecer, o link tá aqui na descrição. E aproveita o presentinho. Usa o cupom EINERD pra você ganhar R$30 de desconto na sua primeira compra. Pô, é bom demais. Aí sim, né? Acabou a decepção nerdística na tua vida. Enes Trunks, Peter aqui! Como é que tá, galera? Bom, o terceiro episódio dessa nova temporada agora de The Mandalorian foi diferente pra caramba. O foco foi pra outro lugar da galáxia, longe do Mando, da Bo-Katan, do Grogu, que a gente tava acompanhando agora. Tipo, bem diferente do último episódio. Mas o pouquinho que a gente teve deles foi impactante. Eu confesso até que eu duvidei que isso ia valer a pena, mas valeu. E eu aposto com você que um pouquinho mais pra frente no arco de Coruscant vai valer mais ainda. Essa série, galera, porra, é uma série fantástica, na boa, pra mim. Olha, pra mim, ok? Não sei vocês que são fãzaços aí pra caraca também, mas pra mim é a melhor coisa de Star Wars inteiro, essa série. The Mandalorian nunca decepciona. E se a gente sabe que cada detalhe importa, imagina mais de meia hora de episódio num núcleo coadjuvante, sem interrupção, entende o que eu quero dizer? Vai fazer sentido mais pra frente. O episódio 3 tem lá uns 53 minutos, sendo que uns 38 foram totalmente com o Dr. Pershing e a Elia Kane. E a parte mais incrível é que quando o episódio começou, galera, a gente não tinha a menor ideia do que viria pela frente. Isso é sensacional. E outra coisa é que a gente tem certeza que o visual dessa série é incrível. Mas, jovens padawans, o episódio 3 foi uma extravagância, assim, no bom sentido. Todo o arco em Coruscant, a perseguição com os interceptadores, tá, em Kalevala, a explosão do castelo da Bo-Katan, a história não ficou atrás. A gente teve muitas mudanças de rota aqui, nesse episódio 3. Tava indo pra esse sentido, a gente agora pode ir pra outro sentido, né? Teve um desvio de rota ali, achei bacana isso. Então vamos ver pra onde a história tá caminhando. O que pode vir daqui pra frente, o significado de tudo que rolou. Tá curtindo essa série? Você curte essa série? Você gosta dessas análises aqui? Pô, então capricha nesse like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando, pra você, o que representa Mandalorian em toda a franquia de Star Wars, ok? Diz pra você sobre Mandalorian, pra você o que é. Manda ver nesse comentário aqui embaixo, vai ser importante. Bom, o episódio começou com um detalhe que me surpreendeu. Na verdade, eu acho que eu tinha até terminado o episódio 2 muito otimista. Sei lá, eu acho que o fato da Bo-Katan ter visto o mitossauro com os próprios olhos ia fazer ela ter uma nova postura, sabe? Que ela tivesse uma catarse ali, sei lá. Mas não, ela segurou a onda, ficou de boa ali, né? E aí, como o Mando acabou não vendo aquele bichão lá, ela ficou na dela. Ela tá em negação, isso é totalmente compreensível. Mas teve um detalhe aí que eu não pude deixar passar. No episódio 2 dessa temporada, né, depois que o Mando foi salvo pela Bo-Katan e eles estavam caminhando em direção às Águas Vivas, o Mando fez a saudação, como deve ser. E a Bo-Katan não respondeu. Você lembra disso? Nessa hora, galera, até o Grogu olhou pra ela, né, julgando como se dissesse, pô, você não vai responder o meu pai? Isso foi antes dela ver o mitossauro. Antes dela ver o mitossauro. Agora, no início do episódio 3, depois que ela viu o bichão, mesmo ela segurando a onda, ela tá balançada. Tanto que na volta pra casa, enquanto tava indo, tipo, tudo tranquilo, ela não tirou o capacete. E ela sempre tirava pra pilotar. Lembra disso, galera? Você lembra? Ela não tirou mais. Eu falei disso pra vocês no vídeo do episódio 2. Ela só colocava o capacete pra entrar em ação. E no início da volta pra casa, ela não tava mais em ação. Por que ela não tirou? Ela podia ter tirado imediatamente depois que saiu da água, mas não tirou. Fora isso, também na volta pra casa, ela respondeu o como deve ser. A Bo-Katan tá se fazendo de durona, mas ela tá mexida assim com tudo o que aconteceu em Mandalorian. Só que a gente não pode esquecer que essa coisa de ver um mitossauro não vai parar por aí. Vai continuar, vai ter mais frutos surgindo aí pela frente. E se no passado, galera, o mitossauro trouxe uma nova era mandaloriana,
né? E a fera foi dominada pelo portador do sabre negro. Já entendeu onde é que eu quero chegar, né? Entendeu? Pode guardar mais mitossauro e o Din Djarin e o Grogu envolvidos até o pescoço nessa profecia se realizando de novo. Nessa profecia se realizando de novo. Porra, pode me cobrar. Eu aceito qualquer desafio se isso não acontecer. É o lance do Tarre Vizsla, né? Que eu comentei pra vocês no episódio 2. O Grogu tem a sensibilidade com a força. E o Din tem o poder do sabre negro. Ah, o Peter tá doido. Tá bom, vamos esperar a temporada acabar. Se eu tiver certo, você me deve um pudim. Fechou, rapaz. Um like. Pudim não dá, né? Mas um like vai. Voltando pro episódio, não demorou nada pra ação chegar. Aliás, que sequência de ação, agora sim. Tava reclamando que não tinha ação, pô, olha aí. A nave da Bo-Katan foi perseguida pelos interceptadores imperiais, né? O palácio dela foi bombardeado. Mas o mais incrível foi ver ela e o Mando deitando todo mundo enquanto eles puderam. Porra, galera. Porra, maneiro demais. Espírito de Star Wars. Aqui sim eu vi uma ameaça de verdade e o Mandaloriano lutando de verdade. Bem diferente daquela sequência preguiçosa dos piratas no episódio 1, lembra daquilo? Porra, agora sim, galera, isso é maneiro demais. Aquilo lá no episódio 1 foi um aperitivo, né? Um gourmet... Como é que é o nome disso? Gourmet? Esqueci. Aquele que serve no restaurante. Agora sim a gente teve um banquete em questão de ação. Sabe, de desenvoltura dos personagens, em questão de risco, momentos de vantagem e de desvantagem pros dois lados do conflito. É isso. Como deve ser. Ah, galera! Só um detalhe aqui, ok? Vocês repararam na qualidade cinematográfica desse início de episódio? Galera, essa batalha aí deu um banho em 80% dos blockbusters que a gente vê no cinema. Olha a qualidade do que você vê ali de efeitos, de qualidade visual. Pô, aquilo foi espetacular. A qualidade de imagem, o capricho dessas cenas foi insano. Tá muito melhor que muito filme no cinema, Marvel. Você sabe do que eu tô falando. Tudo bem, a gente já sabe que a série tem uma baita qualidade de imagem, mas essa sequência de ação em Kalevala foi ainda mais superior, né? Bom, foi superior, mas foi muito mais, né? Daí, com a abertura, a gente descobriu o nome do episódio, o Convertido. Eu não sei se a intenção foi essa, mas, assim, de cara, a gente pensa, o Convertido é o Mando. Beleza, é mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que converter não tem sentido só no que diz respeito à fé. Converter é transformar, é mudar, é ser convertido em outra coisa, sabe? E aí o leque se abre para vários outros personagens convertidos nesse episódio. A Bo-Katan acabou passando pela conversão também, mesmo sem saber, concorda? Ela tá sendo convertida, ela foi convertida, mesmo sem imaginar que ela foi. Apesar dela ainda não acreditar na doutrina, muita coisa já mudou para ela, ponto. Ela mergulhou nas águas vivas, ela viu o mitossauro, ela perdeu o lar dela. Ela acabou de ser acolhida no núcleo mandaloriano. Olha a quantidade de coisa que está acontecendo para ela voltar a ter aquela paixão pela doutrina dela. A Bo-Katan, ela começou a temporada isolada, sabe? Abandonada por todo mundo. Olha a história dela. Olha a história de conversão. Começou a temporada, a história dela, que a gente viu, isolada, completamente abandonada, geral. Tipo Naruto, né? Agora ela faz parte do clã. Ela foi aceita como membro de algo maior. Isso é o quê? Como diria o Vin Diesel, família. A vida dela, a visão de mundo, tudo convergiu pra ela acabar nessa situação agora, totalmente diferente do que ela tava no início da temporada. Tá convertida, tá transformada. Saindo do núcleo dos Mandalorianos, o Dr. Pershing acabou sendo convertido também. Tudo bem, não foi convertido numa questão de fé, beleza? Mas no sentido de ser transformado em outra coisa. Aliás, falando dele, a gente tem que olhar o lance do programa de anistia, né? Tem uns detalhes muito interessantes ali. Primeiro, vale saber que anistia é um termo da lei usado para significar o perdão para quem cometeu algum crime político. Isso é anistia, crime político, né? Perdoar. No caso, a Nova República, então, tá perdoando alguns traidores políticos. Ou seja, que tava do lado do Império. Mas primeiro essa galera teve que passar por um bom programa de reintegração. Ou seja, provavelmente ali eles foram analisados, testados, investigados. Pra quê? Pra ver, né, quem realmente queria se reintegrar ao novo regime. E nesse programa de anistia, eles não usam mais nomes. Percebeu? Quem tá no programa é chamado por letra e número. Isso garante até uma certa segurança, né? Um anonimato, talvez, né? Permite que a pessoa não seja relacionada ao que ela fez no passado em nome do Império. Tipo, lógico, anonimato é pra isso, pra gente não conseguir identificar o que a pessoa fez no passado. E isso funcionaria para as pessoas da Nova República, para não fazerem julgamento com eles, né? Mas também para proteger as pessoas que ainda são ligadas ao Império. Imagina achar seu nome no arquivo depois de você ter virado as coisas pra eles. É colocar um alvo nas suas costas, na testa, vai todo... Pô, nas costas, né? Porque vai ter que ter olho na nuca. Mas isso também cria uma situação que despersonaliza a pessoa. A pessoa, esse o alvo, né? Eles usam uniformes iguais e não tem mais um nome. É como zerar a pessoa, né? Tipo,
Fica todo mundo idêntico. Imagina você deixar de ter teu nome, praticamente uma identidade visual, e todo mundo, sei lá, te chamar por um número, uma letra e um número. Isso fere a personalidade. Você deixa de ser você, de alguma forma. Você não é mais você. Concorda? Na tua cabeça pode até ser, mas talvez com o tempo você até esqueça quem você é. Tudo bem que a intenção, o objetivo desses programas de reintegração, de anistia, sejam razoáveis, sejam, né, no final das contas, sejam legais. Conceder o perdão político, né, proteger a identidade das pessoas para elas não serem julgadas pelas coisas que elas fizeram no passado. E foi mostrado também que os anistiados passavam por interrogatórios constantes. Pro programa o quê? Tentar se certificar que as pessoas que foram perdoadas realmente estavam convertidas para a nova república. Então, o tempo todo testes, né? Testes com essa galera, né? Para ver se tinha algum tipo de desvirtuamento ali. E o Dr. Prush até mostrou que estava direitinho, até a Eli Kane influenciar ele a continuar com a pesquisa de clonagem em segredo. Tem um detalhe que eu não posso deixar passar, ok? Por 2 vezes, o Dr. Prush tocou a orelha. Não foi à toa. Essa é a orelha que toma um tiro de raspão da Cara Dune. Ele faz isso quando ele tá mentindo, né? O cara do poker né? Ele faz isso quando ele tá nervoso. Conta o que você acha, porque à toa não foi. O que você sentiu nesse momento? Voltando aqui pro lance da anistia, né? Por mais controlado que seja o processo, já deu pra ver que esse sistema não é infalível. Tanto que ela é quem aprontou tudo ali. Claramente ela ainda tem ligações com o Império. Ela ainda tá servindo alguém lá dentro, né? E ela se infiltrou no programa. Agora, por que ela fez isso com o Dr. Pershing, não deu pra entender claramente ainda. A gente vai conseguir ver isso mais pra frente. E falando sério, coitado, foi amador ali. Ele confiou cegamente na Eli Kane e acabou sendo manipulado o tempo inteiro. Coisa que a gente não foi, concorda? Quem tá vendo de fora, lógico, quem tá vendo de fora é mais fácil, mas ele foi bem inocente. Teve momentos que a gente desconfiava dela. Não teve? Era desconfortável demais ver que ela tava o tempo todo incentivando ele a burlar as regras. E tipo, tava muito nítido ali. Ela tava muito otimista, sabe? Apoiando demais. Tava estranho. Parecia aquelas pegadinhas fake que a gente vê no YouTube, né? Pô, tá, você percebe isso, né? Pelo menos uma pulguinha atrás da orelha ela colocou na gente, né? Por mais simpática, por mais prestativa que seja, aliás, todo um 7-1 é assim mesmo, né? Por mais bacana que ela seja, ela tá ali, né? Só o fato de tentar convencer ele todo custo a seguir com a pesquisa já era pra deixar o alerta máximo. Sempre que o cara for assim, com você te abraçar, né? Ser bacana, desconfia, né? O golpe tava ali. A manipulação era o tempo todo baseada em que mexer com coisas do Império era inofensivo. E o pior é que o cientista era medroso. Ele só fez tudo isso porque a Kane passou uma segurança gigantesca pra ele, né? E incentivou muito. Aí ele acabou sendo bundão, né? O termo é bundão. Tipo, ela abriu todas as portas, armou todos os planos. E no fim, o doutor também foi convertido, olha o título. Provavelmente convertido em alguma coisa bem ruim depois de ter o cérebro fritado, né? Aliás, aquele dispositivo era basicamente o mesmo usado pelo Império. Isso, eu acho que simboliza, inclusive, que a nova república parece mais gentil, mas no fundo não é tão diferente assim, concorda? Tem o seu lado ruim também. Agora, olha que interessante, episódio 3, temporada 3, e a gente tem um trio de novos Mandalorianos na seita. 3, 3 e 3, né? É um hat-trick de hat-trick. O Grogu tá iniciando ali no caminho, né? Que escolheu seguir o caminho junto com o pai dele. O Din Djarin, que acabou de se redimir com a doutrina, e a Bo-Katan, que caiu de gaiato nessa história e também acabou se redimindo pra doutrina. Porra. E a gente teve também 3 convertidos, né? O Mando, a Bo-Katan e o Dr. Pershing. O episódio 3 foi um episódio longo, episódio sem pressa, que serviu pra traçar novos caminhos pra história, como eu falei, né? Pra gente poder colher os frutos mais pra frente. Foi uma história de meio de jornada. Ela tá preparando o terreno. Tudo bem, é assim mesmo. De qualquer forma, foi um episódio muito bom de acompanhar. Esse episódio seria ter sido muito melhor se você tivesse acesso à temporada inteira. Inteira. Lógico, esperar uma semana depois de um episódio desse jeito, você pode ficar, caramba, pô, cadê? Eu quero mais coisa e tal. Mas é assim mesmo, você prepara o terreno. Né? Teve lá nesse episódio de ação, plot twist, teve traição, teve suspense. E no fim eu terminei o episódio com um mix de emoções, uma montanha-russa de emoções, né? A aceitação do Mando e da Bo-Katan foi muito bonito, foi bacana demais. Mas também ficou o lado ruim, né? Ficou na minha cabeça todo o Dr. Pershing, né? Sofrendo as consequências da armadilha da Eli Kane. Então, tipo que eu falei, montanha-russa, altos e baixos. A gente fica martelando na cabeça. Por que ele foi tão inocente? Como que ele vai ficar depois disso? Por que a Eli Kane fez aquilo? Ela quer só punir o Dr. Pershing ou ela quer trazer ele de volta pro Império? Como é que ela conseguiu se filtrar na Nova República e pra quê? O Moff Gideon vai voltar? É ele que tá por trás dessa manobra? Uma coisa é certa, os agentes do Império ainda estão na ativa. Não é à toa que a casa da Bo-Katan foi destruída e a Eli Kane tá infiltrado no programa de anistia. Gente, vocês pararem pra pensar, tudo o que aconteceu nesse episódio tem dedo dos remanescentes do Império. Esses acontecimentos empurraram a Bo-Katan pro esconderijo mandaloriano. Empurraram ela. O Dr. Pershing foi manipulado até o cérebro dele virar patê. É pra ter ou pra não ter? Não foi incrível aquilo? E mesmo tendo pouco de Grogu e Mando, a história cresceu.
O nível de perigo tá começando a aumentar. Percebe isso também, né? Foi um episódio diferente, né? Com muitas perguntas deixadas no ar. Mas, como sempre, pra mim, satisfatório demais. Curti muito. O que você achou? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. O que você espera pro futuro agora da saga. Manda ver aqui embaixo. Toca aqui agora se você curtiu a análise e se inscreve no canal. Mantém tua inscrição com a notificação, com o sininho. Você que tá inscrito, confere agora aqui o sininho. Só isso que eu peço pra você. Isso vai ajudar demais o canal e a você ficar sempre informado do que tá acontecendo no multiverso nerdístico. Obrigado de coração, galera. Espero você no próximo vídeo. Você é fera. Valeu! Fui!